Bom dia, crianças. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos para a nossa aula desta quinta-feira. Hoje é dia 7 de outubro de 2021. Nós vamos trabalhar no livro de Geografia, nas páginas 86 a 89. Então, nós falamos na aula anterior sobre as paisagens, as diversas paisagens. Então, paisagem é tudo o que a gente vê ao nosso redor. Então, aqui nós vamos tratar dos elementos, né, da paisagem e os elementos culturais e os elementos naturais. Então, vamos lá. Você já deve ter ido a lugares próximos ou distantes de sua moradia, como a papelaria, o mercado, a farmácia ou a praça. Se você mora no campo, já deve ter ido ao pasto de animais, à plantação, ou ao rio, ou à cidade ao rio ou à cidade mais próxima. Os elementos que você viu no caminho fazem parte da paisagem. Esses elementos podem ser naturais, que é da natureza, ou culturais, criados ou modificados pelo ser humano. Observe os elementos naturais destacados nas fotos a seguir. Nós temos aqui um rio, uma floresta, uma praia e um morro. Aqui está marcando aonde eles ficam, certo? E aí vocês vão responder as questões aqui. Quais desses elementos você vê nas paisagens do lugar onde você mora? Marque o X nas fotos que mostram os elementos. Então, perto da sua casa tem alguma floresta, algum rio, alguma praia, um morro? Se não tiver, você não coloca, certo? No lugar onde você mora, existem outros elementos naturais? Descreva-os. Então, onde você mora, se tem alguma árvore, se tem alguma praça, se tem, né, jardins, então aí você pode colocar, certo? Agora, observe os elementos culturais destacados nas fotos a seguir. Então, nós temos aqui casas e prédios, aqui em Salvador, no estado da Bahia, em 2015, essa foto. Aqui nós temos uma indústria, que é a refinaria em Manaus, no estado do Amazonas, em 2015. Aqui nós temos carros e ônibus, que são veículos na Avenida Frei Serafim, em Teresina, no estado de Piauí, 2015. E aqui nós temos uma rodovia, é a BR-369, em Cornélio Procópio, no estado do Paraná, em 2016. Aqui nós temos uma ponte, que é a Ponte Rio-Niterói, no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, em 2016. Aqui nós temos lojas, comércio em Tucumã, no estado do Pará, em 2016. Aí ele pergunta: quais desses elementos você vê nas paisagens do lugar onde mora? Marca um X nas fotos que mostram os elementos. Então, você vê estrada, indústria, casas e prédios, carros e ônibus, rodovia, né? Então, aí você vai verificar aquela que tiver próxima aí da sua casa, você coloca. Que normalmente vão ser as casas e prédios, lojas, né? Carros e ônibus. Mas aí vocês verificam onde vocês moram e coloquem o X. Aí na número 2, no lugar onde você mora, existem outros elementos culturais? Descreva-os. Então você escreve, se tem algum outro tipo de algum elemento cultural que você queira citar, você pode colocar aí nessa questão, certo? Aí nós temos lá a foto para a gente observar, é uma paisagem rural em Bandeirantes, no estado do Paraná, em 2017. Vocês podem verificar aqui que é um local onde a gente tem aqui água, casa, uma lagoinha, né? Casa, piscina e tipo de um pasto, né? Então aí ele pergunta: quais elementos naturais você identifica nesta paisagem? Então o que a gente vê aí? As árvores e o relevo plano, né? Que aqui no caso a gente está vendo aqui um relevo plano aí da paisagem. Quais elementos culturais você identifica nessa paisagem? Então a gente está vendo lá o quê? Nós temos aí algumas plantações, a gente tem casas, lagos, né? E etc. Tem mais algumas coisas aí que a gente poderia citar. A número 3, vocês não vão precisar fazer, certo? Agora, nesta questão aqui, neste capítulo, você já estudou diversas paisagens. Então, aqui, o que é paisagem? Lembra que a gente viu, que a gente falou que é tudo o que nós vimos, que nós vemos, né? Ou que a nossa vista alcança, tudo que está ao nosso redor, certo?
Quais são os elementos da paisagem que você vê no quarteirão da sua escola? Se você lembrar, né, os elementos da paisagem que a gente vê no quarteirão da escola são árvores e nós temos lá lojas, prédios, né? A gente pode citar isso daí, vocês podem colocar isso aí, certo? E aqui nós vamos ler a história em quadrinhos do Horácio, que é do Maurício de Souza, em 2017, essa historinha. Então, vocês vão ler a historinha e ele vai falar aqui o que ele está avistando, que paisagem ele está avistando, certo? E vocês vão ler a historinha e em seguida responder as questões. Então, vamos lá. O Horácio fala: é lindo ver o mundo aqui de cima. Todo aquele verde, toda aquela vida pulsando, pujante, até onde a vista alcança. Então, aqui, ó, já tem uma palavrinha que eu vou pedir para vocês pesquisarem, ó, pujante. Aquele pequeno riacho à esquerda, logo mais adiante, já é um rio caudaloso. E aquela manada de antílopes correndo pela pradaria faz um desenho lindo visto daqui. Mas vai ter problemas quando cruzar com aqueles mamutes que só se veem daqui de cima. E aquele bosque esturricado pelo sol vai ter uma bela surpresa. Aquelas nuvens carregadas logo vão desabar em chuva sobre ele. Lindo aquele tigrinho nascendo, com o pai vigiando para que a mãe fique tranquila com o filhote. Vida, paixões, emoções, perigos, amor. Parabéns, é uma beleza de criação. Então, aqui as perguntas são: ele está olhando, né, e admirando aí a paisagem que ele estava vendo. Quais elementos da paisagem Horácio consegue ver do alto do morro? Então, vocês vão colocar lá, o que ele vê? Ele vê um pequeno riacho que se transforma num rio, ele vê uma manada de antílopes correndo pela pradaria, que é pelo campo ali, né? Mamutes, um bosque esturricado pelo sol, nuvens carregadas, um tigrinho nascendo, sendo vigiado pelo pai, né? E aí vocês vão no caderno escrever as palavras da história em quadrinhos que você não conhece. Depois você vai procurar no dicionário e anotar o significado delas. Que aí, qual que a gente verificou aí, ó? Que vocês podem procurar. Todas que vocês acharem que não entenderam, vocês podem procurar no dicionário. Eu não vou falar todas aí, porque às vezes vocês já não vão ter que procurar todas, certo? Aí você depois vai imaginar e desenhar alguns elementos da paisagem vista e narrada por Horácio, certo, pessoal? Então, as palavras que vocês não souberem, que vão pesquisar no dicionário, vocês fazem no caderno, certo? As outras que der para responder aqui, pode responder no livro, tudo bem? Então, qualquer dúvida, estou por aqui. Boa aula!